essas coisas. Então, vamos ter mais um documentário. Em breve, já tem 2 documentários disponíveis sobre o P. Diddy, que tratam, inclusive, dessas denúncias. E de outras, né? Tem aquela questão que muita gente levantava, que, enfim, não tinha nada a ver com esse julgamento, mas de uma festa que ele vai, que dá um tiro na cara de uma menina, que tava, na época ele namorava com a Jennifer Lopez. Isso também é uma coisa que eu vou tirar dúvida aqui com vocês. Os fofoqueiros, o que eles gostariam? De saber quem mais estava envolvido nessas histórias. Não nas white parties, que aí tava todo mundo, né? Todos os ciclos de famosos. Mas nas tais freak-offs. E ficaram tentando levantar nomes e tal. E a gente viu que, pelo menos durante o julgamento, talvez não sei se por estratégia ou por que razão, nenhum outro nome famoso surgiu. Porque foi limitado desde o período da Cassie, 2009 para frente. Agora, será que ele fazia isso com outras mulheres antes? Não, mas o que ela pergunta é, nessas festas... E quem mais participou, né? Assim. As pessoas ficaram ávidas por surgirem outros nomes. Nomes famosos, que, enfim, aí da imaginação do público. Eu acho né? que Mas é que no julgamento, o que ficou mais claro, que aquela suspeita inicial de participação de um monte de famoso, não era bem isso. Ele tem um relacionamento com essas mulheres, e ele faz essas mulheres que são mulheres dele, ter sexo com outras pessoas ali, e ele vai chamando garotos de programa pra cá, ator pornô pra lá, e assim, chama as pessoas, e ele vai coordenando os movimentos sexuais como se ele fosse um diretor ali daquela cena estranha ali, daquela aberração ali que eles tinham. A participação de outros no julgamento, em nenhum momento você vê falando, não, mas chegou fulano de tal, chegou não sei o quê. Isso não aparece em lugar nenhum. Talvez até também, por uma estratégia, né? Pode ser estratégia, pode ser que não tinha participação, pelo menos nos casos que foram levados, né? Porque ele namorou outras pessoas ao mesmo tempo em que ele estava com a Cassie, que ele estava com a Jane. Tanto é que eles leram vários textos para os jurados, mostrando ali justamente essas mulheres questionando os ciúmes dela, porque ele estava com outra mulher, ele tinha de viajar com outra e assim por diante. Então pode ser que tenha com esses outros casos. Nesses casos delas, não apareceu ninguém mais famoso além delas. Não, mas foi um alívio ao mesmo tempo, né? Você imagina para todas essas celebridades... O que podia aparecer naqueles vídeos? O que podia aparecer... Muita gente, né? Por exemplo, que publicamente se relacionava com ele. Por exemplo, o Usher, que foi discípulo do P. Diddy, o próprio Justin Bieber, né? Ressurgiram vídeos da época em que ele até era menor de idade, circulando junto com o P. Diddy. O próprio Jay-Z. Então, assim, tinham muitos nomes grandes. E eu acho que é por isso também, né? Dessa grande curiosidade, enfim, em relação a esse caso, que realmente, assim, nada disso... Tinha essa expectativa. Quem será que de famoso vai ser chamado a depor? As pessoas ficavam numa fantasia também nesse sentido. E sobre isso nada aconteceu. Quando você vê aquela quantidade de lubrificante e de óleo de bebê, porque assim, era absurdo, né? Mas, de novo, o advogado... Que tinha ali, né? Não, e não é só isso. Quando você olha aquilo, Ale, quem mais? Porque é para um montão de gente, né? Pra caixas até o teto. É para uma Sodoma e Gomorra aqui, né? É muito. É assim... E nitidamente você olha que aquilo não era que ele comprou um estoque, que aquilo estava sendo reposto. Então, as datas de fabricação. Exatamente. Né? Quem mais, né, usava aquilo? Mas, novamente, usar óleo de bebê e lubrificante é crime? É aquela tal história. É a piada que o próprio Agnífilo faz. E vocês vão condenar uma pessoa por uma organização criminosa porque ele estoca lubrificante e óleo de bebê? São que coisas. Mas, assim, de novo, quem mais usava aquilo? Tem lá, um dos casos, ele montou uma banheira com óleo de bebê. Ele fez ela entrar numa banheira de óleo de bebê. Você pode uma coisa dessa. Aí é mais uma parafilia, não é isso, Alessandra? Com certeza. Tinha todas ali. Acho que se você começar a pesquisar no processo, acho que você encontra todas as parafilias ali. É um negócio estranhíssimo. Traduz parafilia, gente, para o público que está aqui comigo na sabe ignorância. Parafilia é quando a pessoa tem desejos específicos no campo sexual. Tá. Por exemplo, óleo de bebê. Por exemplo, mulheres usando lingeries específicas, que tinha caixas e caixas de um determinado modelo de lingerie com um determinado modelo de sapato. Eram saltos altíssimos, plataforma, com várias numerações, com várias cores. Então, ele tinha algumas coisas muito específicas. Pelas fotos do que a gente vê ali, daquilo que foi constatado... Algumas fotos vazaram
E eu sei que vocês tiveram acesso a vários outros conteúdos. A outros laudos a gente teve acesso. Sim. Né? Tem umas coisas ali que eu não sei nem para que é. Né? E eu não quero saber. Não me explica, por favor. Não, ele era... Eles interpretando astro de basquete americano. Era o Michael Jordan, ou não sei o quê. Eram 3, né? Era algo assim que você fala, não é possível que isso seja fantasia do sujeito ali. Ele coordenava as performances das mulheres dele com outros homens, né? E ele, assim... A satisfação dele, ele obtia mediante disso. Ele que escolhia, né? Ele escolhia. Catálogo. Atores pornôs. Nenhuma, porque teve um caso que a Jenny estava relatando, que ela já estava não sei quantas horas drogada, já tinha tido relação com 2 homens, vomitou, ele olhou para ela e falou, ótimo, agora você vai melhorar, e ainda bem porque o terceiro cara tá chegando. Sim. Exatamente. Sim. Não, tem mais sexo forçado, né? Sexo violento, ao ponto delas ficarem feridas. Não teve que tomar soro, não teve? Esse caso de exaustão. Porque tinha alguns médicos ali que estavam para impedir que aquelas pessoas morressem. Com aquela combinação de drogas que assim, tinham as drogas isoladas, êxtase, cocaína, ketamina, tudo que você pode imaginar, e já tinha as combinações prontas. Né, o prazolam com a ketamina, cocaína com ketamina, metanfetamina com êxtase, já estava ali pronto, separadinho. Eram coquetéis. Eram coquetéis que já estavam prontos no mesmo comprimido ali. Isso está nos laudos, inclusive. Né? Então, ele ia testando, para testar o comportamento das pessoas diante daquelas drogas. Né? E tem laudos médicos de vítimas dele com ferimentos na garganta, ferimentos genitais, por conta de performar sexo por muito tempo. E ele gostava de ver isso. Ele tinha uma tara, uma parafilia. Né? Ele gostava de ver as mulheres performando sexo violento. Isso está filmado, ele filmava, né? E a promotoria apostou que eles provando para o jurado de que eram os funcionários dele, todos os colaboradores, que reservavam um hotel, preparavam os quartos de hotel. Limpavam os quartos. Limpavam depois, estavam à disposição dele para levar mais droga, levar dinheiro. Arrumar o óleo e tudo mais. Quem precisasse ali, eles poderiam subornar. Também foi provado com o gerente de hotel. Esconder a identidade dele. Esconder a identidade dele, esconder tudo. A promotoria estava certa. Por exemplo, um dos quartos de hotel, de um dos gerentes que foi lá depor, ele já era identificado lá como um maluco que ia destruir o quarto. Então, os caras já ficavam tudo ali de olho. E numa das contas, uma só, eles tiveram que pagar $45 mil de reparação de danos ao quarto de hotel. Aí você fica pensando, nossa, ele era o maluco do óleo de bebê, né? Era uma coisa assim. Óleo, nesse quarto aí, tinha óleo, tinha muito sangue. Vela. Cera de vela, tinha outros instrumentos sexuais ali que ele largou lá, tudo com muito sangue, com dejetos, também tinha parafilias relacionadas a dejetos. Não, e tem as coisas, as bizarrices sexuais. É de assustar. Mas, de novo, é que a defesa vai trazer. Assim, a Cassie conta 2 momentos que ele queria que o contratado urinasse nela. Olha só. Isso aconteceu, né? E ela conta que, de novo, também é uma parafilia, uma bizarrice. É crime? Não, não é. E a outra que... Gente, essa pra mim foi a pior das bizarrices dele, que eu falei... Eu li e não acreditava. Eu conversava até com amigos jornalistas americanos. Eles assim... Gente, como a gente, né, se surpreende. Ele pedia o material da ejaculação dos homens porque ele não gostava que os homens usassem lubrificante, porque ele queria depois que essas mulheres, inclusive a Cassie está no depoimento, passasse o sêmen do outro homem no peitoral dele.